Durante muito tempo, a advocacia foi construída em um modelo muito claro. Você se especializava, prestava um serviço jurídico e assim que você gerava valor para o cliente. Só que o mercado mudou. Enquanto muitos ainda estão presos no modelo tradicional, outros já começaram a construir novas formas de atuar, com produtos, plataformas, soluções e até um ecossistema para gerar valor para o cliente. E a pergunta que fica é: o advogado vai continuar vendendo somente a sua hora ou vai começar a construir valor de outras formas? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do InovaCast, o podcast sobre posicionamento, prospecção de clientes, vendas e desenvolvimento de negócios na advocacia. Eu sou Lisandra Tomé, estrategista de crescimento e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia e negócios jurídicos. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia, inovação e novas formas de atuação no direito. E eu trouxe alguém que está vivendo isso na prática, José Marcelo Carvalho Cortes. Seja muito bem-vindo, Zé Marcelo. E Muito aí, Lisandra? obrigada por ter aceitado o convite de Ó, estar aqui. prazer é meu. Conversar com você é sempre um prazer. Pena que a gente não tem convivido mais muito. Quando você esteve no escritório ajudando a gente convivia muito, conversava muito. E aí essa loucura do dia a dia acaba afastando, mas vamos conversar com você é sempre um prazer. Para mim também é sempre um prazer. Você é advogado criminalista, né, Zé Marcelo? Atua em empresas na área criminal há 25 anos e é sócio fundador do Carvalho Cortes Advogados. Mas, além da atuação jurídica, você vem explorando também um caminho que ainda é pouco percorrido por muitos advogados, que é o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a construção de novas formas de gerar valor para o cliente, né? E eu queria hoje entender como é que você juntou essa conexão aí entre direito e tecnologia, ampliando a sua atuação e enxergando o mercado jurídico sob uma nova perspectiva. Começa contando um pouco aí da sua história, Zé Marcelo, e como que você Sim. chegou nessa conexão. Bom, eu sou advogado, aquele advogado raiz, né? Meus dois aqui, os dois Romeus, eram advogados, terceira geração de advogado da minha família. Acho que eu sou advogado desde sempre, desde criança, né? Ficava ouvindo as reuniões embaixo da janela do escritório. Então, eu sou advogado, não tenho outra. Eu queria ser advogado e bombeiro. Essa era a minha ideia, criança. Advogado e Eu virei, bombeiro? eu virei criminalista porque eu consigo apagar os incêndios, né? Brincadeiras à parte, você fez uma pergunta inicial lá na sua explanação, se o advogado vai continuar vendendo hora, né? Acredito que sim, acho que esse caminho da advocacia, evidente que algumas áreas elas tendem a perecer pela tecnologia, mas de maneira geral, eu acredito muito ainda na advocacia tradicional. Parece um contrassenso, né? Porque eu estou muito envolvido com tecnologia já há bastante tempo, mas eu continuo acreditando na gravata, no terno, na reunião presencial, nessa advocacia raiz, porque a tecnologia ela não substitui o humano, ela não substitui a palavra do advogado, né? Há uma percepção que fica no ar, né, da nossa experiência. Então, eu costumo dizer, estava conversando aqui em off, que todo advogado que atua há 10, 15, 20 anos na profissão ou mais, ele certamente já teve a ideia de criar alguma ferramenta tecnológica diante desse mundo novo. Provavelmente a ideia dele já até existe, mas o que eu convido é que vá a fundo sobre essa tecnologia, né? A gente tem hoje muitas ferramentas grátis ou pagas para você se informar sobre tecnologia. Então, é se interessar por isso. Eu, quando me interesso, você sabe, Lisandro, vou muito a fundo, fico lá tentando aprender. Mas esse seu E aí, interesse também por tecnologia, desculpa te cortar, me lembro que nasceu até de uma necessidade sua de prestar um melhor serviço para os seus clientes, caiu, e você queria encontrar uma forma de poder gerar mais valor, e eu me lembro que você começou a pesquisar já lá em 2019, acho que até antes da pandemia, como que você poderia 17, desenvolver 17, algo, 18. né? E você veio estudando tecnologia.
Eu preciso ser sincero. Quando eu trabalhei no escritório do Evaristo de Moraes, um criminalista muito conhecido, mais de uma década. Então, eu só trabalhei lá. Cheguei lá estagiário e saí de lá sócio. Quando eu saí de lá para vontade própria, sem brigar, tinha amigos de todo mundo, mas eu queria ter a minha história, eu tinha muito tempo livre, isso em 2012. Então, eu comecei a ver muita aula na internet e tal, sobre negócio. Então, o meu interesse primeiro foi sobre negócio. Então, E você aí, sempre entendeu que precisava estudar negócios para também o negócio, gerir o o seu advogado escritório. precisa entender de negócio para fazer propostas de honorários, para se colocar, para saber. Enfim, teve uma pergunta de uma aula que eu assisti. A pessoa falou o seguinte: olha, não existe profissão no mundo aonde ela não possa ser escalada. Essa pergunta, ela ficou na minha cabeça de 2012 a 2015 e 2016. Então, como que eu vou escalar a advocacia criminal? Como que eu faço isso? Isso não se faz. É impossível. E provavelmente, se eu conseguir achar uma forma, a OAB vai dizer que eu não posso, né? Mas eu cheguei com essa pergunta incômoda na minha cabeça há anos, eu cheguei numa ideia de fazer um software para o escritório de análise de risco, e aí eu consegui alcançar mais clientes. Ou seja, eu pegar, botar transparência na contratação do advogado criminal, ou seja, você sabe quanto que é a previsão que uma empresa gasta. Então, quando eu saí do Dr. Evaristo, a minha ideia era uma. Eu já tinha um nicho que eu queria, que era advogar para a empresa. Não que eu não Isso também é advogue para a muito pessoa importante, física. né? Você É. definiu um nicho, você não ficou tirando para todos os lados. Eu advogo para a pessoa física até hoje, o escritório vai muito bem advogando a pessoa física, mas o meu nicho principal de atuação é a empresa. É um nicho que eu me sinto confortável, que eu percebo que eu consigo ter conexões e aceitar ideias de fora. Eu não sou um advogado muito vestido de vaidade, de querer que a minha ideia se imponha. Então, para você atuar em empresa, você tem que ser mais maleável e entender que é um processo, às vezes, institucional. Eu fui a partir daí. A partir daí, eu criei um sócio, chamava COD, você conheceu, que é análise de risco, enfim. E aí eu comecei a achar que o próprio COD era uma ameaça à minha profissão. Eu não vou ameaçar a minha profissão com um software que é muito bom. Mas aí eu não parei de empreender, eu tenho Mas esse outras. software te trouxe um diferencial, você usa ele nos seus É, clientes, né? isso. Eu uso na análise de risco, uso em análise para fraude e cruzamento de dados. A gente acabou de descobrir uma fraude milionária através de cruzamentos. Mas o principal, para quem não entende de tecnologia, é explicar o seguinte: o software, ele precisa ter uma alma. A alma é o que ele resolve. Então, a partir do momento que você entende isso, quando você estuda e entende isso, você vira um serial de software, porque você está advogando há muito tempo e você começa a ver várias dores. Algumas fazem sentido, outras não fazem sentido. Então, eu entendi a lógica para se criar um software. E hoje, eu comecei a fazer o software antes da IA. Hoje, com a IA, com um conhecimento que eu tenho, que também não é nenhum conhecimento absurdo, mas é um conhecimento já interessante, eu consigo, com uma inteligência artificial, criar um front-end, criar as aplicações, eu consigo criar um software, ou seja, pelo menos uma página que eu publique ela como site. Esse processo é um atalho que a gente tinha antes para desenvolver um software com um programador. Então, está mais barato, está mais fácil, está mais rápido. Eu não sei se eu E, respondi essa pergunta, eu acho que é isso, né? sim, você viu que existia, pelo que eu Eu falo entendi, demais, Elisandra, você pode você me viu interromper. que existia uma necessidade de você trazer uma tecnologia para a sua advocacia num primeiro momento, para que você pudesse prestar melhores serviços para o seu cliente, tira ali, pelo que eu entendi, uma parte do seu trabalho humano, você bota para a tecnologia fazer, ela traz dados melhores, mais assertivos para você apresentar para o seu cliente. Isso te ajuda a escalar em tempo, né, produtividade, ao mesmo tempo que Exatamente. você presta um serviço melhor e te torna mais competitivo no mercado. Pelo menos eu me lembro que na época que eu estava aí no teu escritório, a gente estava fazendo um trabalho junto, eu estava acompanhando você construindo a COD, e era muito nesse sentido. Você queria Exatamente isso. trazer algo para dentro do seu escritório que te tornasse mais competitivo e você fosse escolhido, né, como um escritório melhor para atender as empresas na área criminal do que as suas concorrentes. É isso, no final do dia, eu posso te dar uma lista com mais de 30 criminalistas excelentes,
O Rio de Janeiro, principalmente, é um celeiro, São Paulo também. Tem ótimos profissionais no mercado, né? E eu realmente não me sinto melhor que ninguém. Agora, de fato, aplicando tecnologia na área criminal, são pouquíssimos. Pouquíssimos fazem isso. Eu E me eu lembro, faço. né, que a gente conversou sobre isso, que o Eu advogado faço isso há criminalista muito ainda é muito tempo. tradicional, né, José Marcelo? É. O criminalista ele tem essa coisa de achar que o outro é a raiz, que, enfim, você não precisa deixar de ser raiz. Eu continuo sendo raiz. Esse ano eu faço 50 anos, eu tenho na minha formação uma advocacia tradicional. Minha família é uma família de advogado, trabalhei com o doutor Evaristo de Moraes, ou seja, mais tradicional que isso, mais raiz que isso, é possível. Mas eu não preciso está atrelado a apenas isso. Eu posso trazer a tecnologia para o meu mundo jurídico, para as pessoas que estão em volta. E eu comunico isso ao cliente. Eu mostro a transparência sobre isso. E o principal, isso não é uma ferramenta de enriquecimento. Não, isso é valor. Eu estou entregando valor ao Você cliente. melhora a prestação do seu serviço, né? É isso, né? A Porque você ia gente. demorar horas fazendo e às vezes podia ter uma falibilidade humana, você consegue ser mais assertivo e, em menos tempo, entregar valor para o teu cliente. Ah, existem processos gigantescos, enfim, a gente hoje se depara com uma quantidade, um volume de informações, e aí é importante também você ter o cuidado em restringir os nomes dos personagens para um IA, você já tem mecanismos sobre isso, para você não descumprir nenhuma lei de geral de proteção de dados, informações. O advogado ele precisa pesquisar sobre isso. Infelizmente, a gente não tem algo tão direcionado para advogado assim. Eu não vejo um produto desse tão direcionado, sabe? Eu também não, longe de mim querer lançar um produto na internet. Mas a gente falta também, aqui olhando para o lado do advogado raiz, também uma organização de ideias, de IA, para o advogado lançar a mão sobre isso. A gente tem a B2L, que tem eventos e fomenta isso, mas eu sinceramente acho que ainda é pouco, sabe? Acho que o advogado ele poderia ter, pela OAB ali, um auxílio um pouco maior. Mal comparando, quando a me fez aquela sala gigantesca no fórum para advogados, com computador, com tudo aquilo, eu era jovem, eu passava por aquilo, no escritório que tinha computador, que eu trabalhava em escritório grande, mas eu via ali, senhor, ali, aquilo me dava um certo orgulho, mas, porra, a OAB tá ajudando, né? Eu acho que a OAB, ela precisa ter essa narrativa de volta, sabe? Ela criar, porque a OAB não pode se distanciar do advogado, que não era o assunto, mas ela não pode se distanciar do advogado bloqueando as ideias. Na verdade, tem gente fazendo consulta de advogado no GPT, no Claude, na Manus, em várias IAs, né? E é Hoje a gente isso. tem Então, diversas ferramentas de IA, né? diversas ferramentas, né? Então, acho que falta um pouco isso para o advogado tradicional, a gente aonde buscar, né? É isso que você está falando, é bem esse ponto que ainda existe muita resistência, e você deve ver bastante isso também aí no meio que você circula entre os colegas, que ainda existe muita resistência, e eu acredito que a resistência seja por dois motivos. A ignorância, mas ignorância no bom sentido, de não entender muito bem como que a IA Sim. pode, na verdade, ajudar e não prejudicar. Porque daí a maioria, por medo, em razão da ignorância, fala assim, mas como que eu posso aplicar IA no meu negócio, como você fez, que você foi buscar entender, né, o bichinho da curiosidade te mordeu, do tipo, como que eu posso escalar a minha prática? Porque você foi fazer um curso, olha a importância, de gestão de negócios. Você saiu do ambiente jurídico, você foi para um curso sobre outro assunto, e aquilo abriu a sua mente e você foi buscar o que que era? Também porque, né, Zé, que eu te conheço pelo tempo que a gente conviveu, por tudo que eu faço, isso também tem muito a ver com personalidade. Você sempre teve a mente muito aberta e muito flexível a mudanças. E tem gente que é resistente a mudanças, porque, como você construiu uma carreira de sucesso, você construiu um escritório de sucesso, e você chegou a um determinado ponto, você poderia muito bem ter cruzado os braços e falado assim, tá bom, já construí, já deu certo até aqui,
e eu não vou fazer nada para mudar, porque o jeito que eu construí deu certo até aqui, eu não vou ficar olhando para essas coisas. Tem muita gente que ainda pensa assim. Você não, você pensou assim, como que eu posso melhorar ainda mais, crescer ainda mais, porque até aqui não é o suficiente, eu não quero parar aqui. Então você sempre teve essa mente aberta, tanto que a gente fez o trabalho no seu escritório, você sempre buscou abrir a mente. Sempre foi muito flexível a mudança. E como você mesmo falou, eu não sou ali, tem que ser a minha opinião e ponto. Eu atendo empresas e eu aceito muito outras ideias. Então, eu vejo que também tem muito essa questão de resistência em razão do medo de perder espaço em razão da IA. E aí eu queria que você trouxesse um pouco isso, né? Como que você vem conversando com alguns colegas e vem mostrando, na verdade, até por tudo que você vem buscando. Você fez um curso também atualmente lá na Seu Law School e você vai batendo Fiz um sua mente e curso vai no vendo que YouTube. o mundo mudou. Não tem como o Sim. advogado se manter só no modelo de prestação de serviço e ponto. É. É legal você falar nesse curso do CELO que eu fiz em São Paulo, que realmente foi um curso assim, de novo, minha mente tem acontecimentos, né? Foi um acontecimento na minha cabeça, né? Voltava de lá, voltava de São Paulo, eu vou muito com regularidade a São Paulo, e eu voltava de São Paulo completamente impactado com as aulas, mas uma coisa é interessante, assim, todos os cursos, tudo que a gente faz, né? Acho que no final, sempre ficam a experiência fica muito baseada nas pessoas, né? Nos professores, nos alunos, nos colegas. E eu dei muita sorte, porque a turma do céu que eu fiz era uma turma fantástica, né? Pessoas muito preparadas, ao ponto de eu chegar no início e falar, acho melhor eu falar pouco aqui, porque eu falo demais, porque tem muita gente inteligente. E é isso, são as pessoas, as trocas, né? Estava dizendo do medo, da insegurança dos advogados, isso de fato existe, mas eu vejo que existe também um interesse muito ainda original sobre o assunto, sabe? Quando você. Ontem teve um evento no Soló, em São Paulo, diversas pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, advogados, estavam lá ouvindo, né? Com interesse genuíno no que estava sendo discutido de como você coletar dados no seu escritório, enfim. Tem um livro que eu vou até mostrar aqui, não estava no script, mas está aqui, ó. É esse livro aqui do Mori Kamari, Legal KPI. Operations, KPIs. Isso. E ele lançou agora um para advogado. Isso aqui é para escritório, mas ele lançou um para advogado. Ou seja, se você deseja de fato entender tecnologia, você precisa entender os dados. Você tem processo? Tem processo. Você tem quantos processos? Quantas pessoas? Quais são os dados desse processo que você pode reunir e criar um parâmetro dentro do escritório? Todo mundo pode fazer isso. Olha, eu tenho um perfil de cliente. Está identificado. Eu identifiquei o meu perfil. Quanto que eu cobrei? Quanto que eu poderia ter cobrado? Quantas horas eu gastei nesse processo? Né? Você começar a fazer essa parametrização dentro do teu escritório, isso é fundamental para a tua profissão. Como É para qualquer você tomar empresário faz decisões mais gestão. assertivas dentro do seu escritório, né? Exato. E você começa a definir. Então, assim, é preciso viver a advocacia de verdade, diariamente, para você conseguir ter números. Ah, mas só trabalhar vai ajudar? Não, você também precisa ter uma mente do negócio. A advocacia é um negócio, né? É evidente que tem toda uma parte por trás da advocacia, que ela é bonita, que ela nasce para servir. Enfim, eu vivi isso na minha família muito, mas no final a gente é um dono de um negócio. Você tem escritório, você tem funcionário, você tem a pessoa da limpeza que te ajuda, você tem. Eu já fui sozinho, só tinha uma mesa. Comecei com. Quando eu saí do Tevaristo, foi uma sala de 20 metros quadrados. Né? Então, é você entender qual é o seu momento, qual é o seu processo, você quer crescer ou não, porque às vezes a pessoa também não quer crescer. É o teu interesse? Então você precisa definir. A advocacia não é uma profissão distraída, você não pode estar distraído. Você tem que estar entendendo o que você está fazendo, porque você tem que lidar com clientes, tem que lidar com o juiz, você tem que peticionar, você tem prazo, tem muita coisa. Mas tem outras coisas por trás anteriores que você precisa estar atento.
muito atento. E hoje a gente tem ferramenta à vontade para isso. É isso que é o ponto. Antes a gente não tinha. Antes faltava essa facilidade de informação, de auxílio. Então, a Yala está aí para A IA te ajudar. ajuda a pensar, né? Você coloca ali uma ideia e vai conversando com Meu ela. Deus, é impressionante. Eu costumo dizer o seguinte: a inteligência artificial ela não cria nada, na minha opinião, mas ela é um estagiário da USP. Você fala sempre isso. Eu tenho um estagiário da USP aqui me ajudando, porque é isso, né? Porque você tira umas ideias, o estagiário te dá umas ideias e fala, meu Deus, essa ideia é ruim, mas essa ideia é excelente, Sim, né? A gente ela que te tem ajuda, conhecimento inclusive, a fazer técnico toda da essa profissão, programação, né? O vibe exato. coding. Sim, e assim, Lisandra, eu percebo que há resistência sim, mas quem estiver resistindo não resista, porque daqui a 5 anos o cenário vai estar completamente diferente, né? Há uma evolução acontecendo, Sim. que não vai substituir o advogado, isso é uma bobagem, tá? Mas as soluções, a rapidez com que você resolve os problemas, você precisa usar IA, porque senão outras pessoas vão usar essa agilidade e você vai ficar para trás, né? Como advogado e como qualquer outro tipo de negócio. Não é só Como qualquer outro advocacia. profissional, né? Lá no mestrado que eu também estou fazendo em São Paulo, os professores falam muito sobre esse assunto. E, na verdade, você falou aí em 5 anos. A gente não tem nem como predizer como que vai ser daqui a um ano, porque a Sim. questão é que a IA, ela está mudando as coisas com uma rapidez tão grande que a gente não tem mais como prever como que vai ser ano que vem. Então, você faz um planejamento estratégico, por exemplo, para esse ano no seu escritório, e não serve mais você ficar preso no planejamento estratégico num ano. Você tem que estar toda hora revendo o teu planejamento estratégico. Então, a cada 6 meses, você tem que revisar, porque as coisas já podem ter mudado, porque veio a IA, e a IA está mudando muito. E, na verdade, essa questão que você falou de que a IA não vai substituir o advogado, outro dia eu li uma manchete, um artigo, dizendo que, na verdade, futuramente, hoje a IA substitui atividades muito burocráticas, né? Ela pode ser ali seu estagiário, eu uso bastante IA também, estou buscando aí fazer cursos cada vez mais, estou fazendo um curso agora de engenharia de prompts, para poder realmente aprender ali, mexer e ter agentes de IA, estou fazendo vibe coding, ou seja, as pessoas estão querendo aprender porque isso ajuda e facilita o seu trabalho. Só que é, eu até me arrisco a dizer aqui, até lá os professores do mestrado vêm dizendo isso, que daqui a uns bons anos, né, não digo 5, 6, 7, até os profissionais mais estratégicos correm o risco de ser substituídos por causa da evolução da IA. E aí eu recentemente vi um artigo, eu vou até procurar novamente, vou mandar para você, que diz assim: será que futuramente um encanador vai ganhar mais do que um advogado? Por quê? Bill, Porque, teve um podcast sobre isso, né? você viu? Os Pumblers, né? É um artigo em inglês. Por quê? Porque dizem que as profissões que não vão ser substituídas são as profissões realmente braçais, que não tem como você botar uma máquina para fazer, né? A faxineira da sua casa, a cozinheira, o plumber, né? O encanador. Só que a IA, ela está evoluindo tanto que ela vai chegar num momento que ela vai conseguir, você treinando a IA a pensar como você, ela vai substituir até quem pensa de forma mais estratégica. Então, tem esse artigo. Aquilo me chamou a atenção. Até os professores lá no mestrado falam. Daqui mais um tempo, até o professor vai ser substituído pela IA, que vão colocar os cursos tudo online, na internet, o conhecimento todo ali. Então, assim, isso gera um certo receio, um certo medo, mas eu acho que a gente não pode ficar paralisado por esse medo. Eu acho que a gente tem que aprender a usar, tem que entender o que está acontecendo, até para a gente conseguir encontrar soluções, como você vem fazendo aí, buscando trazer um ecossistema e outras soluções, para que você não seja substituído pela IA, caso isso venha acontecer no futuro. Não é ficar paralisado, né? Quando eu falo 5 anos, eu te explico o meu ponto de vista. Eu acho assim,
se tem um trem em movimento, e você está dentro desse trem em movimento, você está acompanhando a evolução. Então, a minha ideia é estar dentro do trem, acompanhando. Se eu estou dentro aqui, eu vou acompanhar, eu vou ver o que está acontecendo nos últimos 5 anos. E eu tenho certeza que daqui a 5 anos está diferente, mas eu estou acompanhando. Eu estou junto dessa revolução. Se eu estou parado, realmente eu não vou conseguir pegar o trem daqui a 5 anos. Entende? Fazendo uma metáfora para compreender. Mas eu converso muito sobre tecnologia com um amigo que virou um parceiro de negócio, que é um programador, que é uma pessoa mais sênior também, e muito experiente, com um cargo muito bom e tal, e ele virou sócio até de algumas coisas do escritório. E ele tem uma visão de tecnologia um pouco diferente e que me agrada. Não por conforto, mas é por compreensão do que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: olha, o humano, ele gosta de ter relação com o humano. Então, a gente não vai encerrar uma relação milenar da noite para o dia, nem em 10 anos, nem em 15 anos. Ao contrário, o que a gente vai querer no final de uma ponta de uma IA, de uma solução, é novamente falar com o humano. Então, ele acredita que todos os produtos, todas as facilidades, tudo que a gente está criando, na ponta final é necessário um humano, é necessário um advogado, é necessário um médico, é necessário alguém. Então, a IA, na minha concepção, ela é uma agilidade, ela é uma reunião de dados, ela te traz diagnósticos precisos, mas no final, a pessoa vai desejar conversar com um humano para dizer: o senhor acha isso? Eu concordo? Eu concordo. Aqui a gente pode ajustar a estratégia aqui, ali, é isso. Isso vai diminuir o nosso papel? Talvez diminua, mas ele não exclui o nosso papel. Aham. Então, acho que a IA, ela não é uma ameaça. Acho que você precisa entrar no trem agora, acompanhar essa evolução que está acontecendo e entender que no final a gente sempre vai ter o nosso papel relevante como ser humano em qualquer profissão. Com certeza. Acho que é por aí. Até porque, como você colocou, aí ela não age sozinha. Ela age a partir de um comando. Sim. E quem tem que dar o comando é o humano. Então, se você realmente souber mexer com a IA, porque também tem que saber fazer, né? Você tem que saber fazer os prompts, conversar com a IA para conduzir e ajudar você a ver coisas que às vezes ali o teu raciocínio está conseguindo ver, ou até lapidar uma ideia para você depois poder apresentar para o cliente ou conversar, conseguir debater com o cliente. Você entrega o melhor trabalho, economiza o seu tempo, porque um trabalho que às vezes você podia estar levando 12 horas, você fica ali 3 horas, 4 horas conversando com a IA e ajudando, né, e dando inputs, dando informação e pedindo para ela também trazer para você, e você forma ali um raciocínio que, às vezes, sozinho você ia ficar 12 horas, você ter que reunir time, você ter que ficar fazendo um brainstorming com todo mundo. Você pode facilitar com a IA e até depois levar para todo mundo para debater aquilo que você trouxe. Então, eu acho que vem muito gestão de dados com base em evidências. Né? Lá no mestrado eu estou tendo uma disciplina que é muito isso. E aí fala, até tem um livro aqui do professor, eu vou até passar para você ler. Muito bom, Zé Marcelo. Esse aqui. Ele é meu professor lá do mestrado. E aí ele fala justamente como que o pensamento crítico ele é impulsionado na era de IA. Só que o líder, né? O líder, ele pode se valer da IA para ajudar ele a conseguir tomar decisões mais difíceis. Mas ele tem que saber alimentar a IA. E ele tem que saber buscar evidências, a IA pode ajudar ele a buscar evidências, análise de cenários, que ele sozinho ia levar muito tempo para fazer. Então, ele pode ir alimentando a IA para ajudar ele, né? Aí eu falo um líder, né? Um advogado, um dono de escritório, um CEO de uma empresa. Então, é ele com base na experiência dele, né? Em dados e fatos que já aconteceram até em situações semelhantes, em outras empresas, ele traz para a IA, alimenta a IA, vai debatendo com a IA, e a IA vai ajudando ele a
conseguir formar um pensamento mais crítico para ele poder tomar decisões mais assertivas em momentos de incerteza. Você que trabalha muito com isso, com gestão de risco, e agora está aí com muitas tecnologias e ferramentas de IA, tenho certeza que esse livro aqui vai ser bom para você. Eu só queria acrescentar uma coisa, Elisandra, que eu não falei, que eu acho fundamental. Tudo isso uso de IA que a gente está discutindo, conversando, eu estou aqui pensando no advogado contemporâneo meu, ou com 10 anos para trás, enfim, o advogado já sênior, mas eu queria também falar com o advogado mais jovem. E assim, é muito importante que eu sempre falo no escritório dos advogados jovens daqui. A IA, ela é importantíssima, mas para você alimentar ela, e na direção que você acabou de dizer, você precisa ter a cultura profissional do que você está fazendo. O que eu quero dizer com isso? A leitura tradicional, a leitura do livro de jurisprudência, de processo, ela não pode ser mitigada. É Uhum. ao contrário. O advogado de hoje, jovem, que deseja ser um advogado bem-sucedido, ele precisa exatamente das ferramentas que eu precisava na década de 90, que é o estudo, que é fazer aula. E aí tem diversos mecanismos de conhecimento hoje que não existiam na minha época. Que é videoaula, que é podcast, que é o interesse na sua área. Então, a gente não pode mitigar o conhecimento adquirido. O advogado precisa permanecer adquirindo conhecimento, precisa continuar se atualizando. Quem está começando a carreira precisa ler os manuais. No meu caso, precisa ler Nelson Hungria, que é fantástico, que é uma coleção que, para quem deseja ser criminalista, é essencial. Perfeito. A gente Tem tinha que ler os outros, tijolões, né, Zé Marcelo? é isso. Isso não pode ser mitigado. Não, a gente não pode querer acreditar na ideia de que a IA ela fará tudo. Você tem que conhecer o Fragoso, você tem que conhecer Delmanto, os clássicos raiz do direito criminal, no meu caso, para você se tornar um advogado. Nelson Hungria tem quase 100 anos essa obra, e a obra é atual. Ah, ela está atualizada porque o Código é evidente, mas os princípios estão lá. Como nasceu cada tipo penal? Por que nasceu? Qual a intenção do legislador? Quando você lê uma lei, qual a intenção desse legislador? Ninguém lê mais isso. Como eu disse, doutor Evaristo, quando sai uma lei, a primeira coisa que você lê é qual a intenção do legislador. Porque daqui a 5 anos, provavelmente o julgador vai se afastar da intenção. E aí o advogado ele vai mostrar, falando, ó, a intenção não é essa que você está julgando, é essa aqui. Aham. Então, são processos tradicionais que não podem ser perdidos e eles têm que ser mesclados com a inteligência artificial. É porque é Esse é a o ponto. base, né? A É base a não pode base. ser esquecida. Sem essa base, a gente fica uma cadeira com 3 pés. Você não fica firme. O advogado Job, eu queria muito deixar essa mensagem, porque fica parecendo que a gente está escorando toda a nossa ideia. Não. O tradicional ele precisa ser bem feito. Se você tem a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia, converse com um advogado mais experiente, tire tudo dele, pergunte, faça pergunta, às vezes que não é muito inteligente, não tem problema, mas vai atrás de conhecimento, conversa com colegas, não deixe de fazer o encontro do chopp na sexta-feira, né, para ficar em rede social, o encontro pessoal, ter essa conexão com advogados, que tinha muito na nossa época, hoje diminuiu muito, né? Os estagiários não se conversam mais, pô, né? Antes eu conhecia os estagiários do Fragoso, os estagiários do Nélio Machado, os estagiários do Nilo Batista, eu conhecia todos os estagiários, que viraram advogados, né? Então isso não pode ser perdido, essas conexões, enfim, a gente tem que ter a visão de futuro, presente, mas entender o que deu certo lá atrás. Olhar para trás, olhando e falar, isso aqui deu muito certo. Eu não preciso abandonar isso, né? Acho que a gente não precisa estar muito presente em rede social, enfim, eu sou meio avesso à rede social, Você ainda é resistente, né, Zé eu Marcelo? sou muito resistente à rede social, eu acho que é uma perda de tempo, é uma distração, eu odeio estar distraído, e aquilo realmente distrai. Então, se eu me distraio com aquilo, eu já entendi que não é para mim.
porque você passa 40, 50 minutos ali se distraindo, vendo que é bom no final, né? Mas eu tô fora, eu não quero, eu não tenho no celular, não tenho, não tá na minha vida. Mas a tecnologia tá muito presente. Sim, sim. E um ponto aqui para a gente fechar, uma pena, né? A gente tem tanta coisa para falar, mas já está chegando aqui no nosso tempo final. Mas você trouxe algo que eu acho que é importante olhar para trás e olhar o que que deu certo lá atrás, porque muita coisa deu certo lá atrás. Tem muita coisa boa lá de trás que as pessoas estão se esquecendo no mundo atual. Sim, E justamente em razão das redes sociais, as pessoas foram se perdendo, porque a rede social ela traz uma falsa impressão de que você tem um monte de gente que você atinge, porque você está ali publicando, você está na rede social, então você tem os seus números, os seguidores, você publica ali um artigo, um monte de gente comenta, então você tem uma falsa impressão de que você está sendo visto por um monte de gente, mas na verdade você não está sendo visto por ninguém, porque é você e mais um monte de gente ali. a rede social, você é um produto, né? Acabou de ter um processo semana passada, eu publiquei no LinkedIn em Los Angeles, provando que a ferramenta é utilizada para te viciar, né? E ali, no ponto de vista, quem era vítima era o menor de idade. Mas a gente, de fato, o adulto, a gente está preparado para esse bombardeio de informações, de imagens? Realmente não está, entendeu? Isso não... Tem gente que se dá muito bem. Eu não quero fazer nenhuma apologia contra a rede social. Acho que cada um faz o que deseja e está tudo bem. Eu falo muito pessoalmente. Para mim, nunca me fez bem, e eu estou longe disso há muitos anos. Estive no início, quando era foto e tal, até gostava, mas eu acho que era uma distração. Se você tem um produto digital onde você precisa daquela ferramenta, excelente. Aí você deixou de ser o produto, está usando a ferramenta para tornar outros produtos. Tudo bem também. Mas eu acho que a rede social, ela, no final, ela é uma distração diária. E se o pessoal olha lá no aplicativo quanto tempo ela fica na rede social, dá 4, 5 horas. Isso é uma loucura. Na minha cabeça, isso não encaixa. Né? Você pode estar A fazendo pessoa ela tem exercício. que ter um objetivo também com a rede social, né? Ou ela escolhe uma rede para fazer ali o teu posicionamento. Muitos advogados usam o LinkedIn de uma forma Eu uso muito o LinkedIn, bem uso muito, estratégica. Entra aí, o que que eu edito quero, como que eu quero ser semanalmente. posicionado, sobre o que que eu quero falar, vai, É isso. publica, olha algumas É isso. postagens e ponto. Você tem que ter Mas, ali de um novo, momento. Lisandra, você escolheu o seu nicho. Você entendeu o seu nicho. Entendeu? Você entendeu, eu entendi. E isso você me ajudou muito, né? Eu entendi o meu nicho de atuação e para quem que eu quero falar, né? Não me interessa muito tá aparecendo no Instagram, fumando um charuto, como se eu fosse bem-sucedido. Isso realmente não me encanta. Eu não acho. Mas isso também traz engajamento, a gente não pode negar, né? A gente não é ingênuo de acreditar que essas demonstrações de sucesso fazem as pessoas acreditarem que você é um advogado bem-sucedido. Tá tudo bem também. Eu prefiro ir por um outro caminho, mas eu reconheço que existe o outro. O que me pega muito mais é essa questão da abstração diária, que para mim realmente não faz bem, não faz sentido. Mas nada contra. Eu sou um advogado criminal, eu sou pela Não, é como você falou, liberdade. eu acho que cada um Sou pela liberdade. tem que ver o que que faz sentido e ir por esse caminho, e aí já retomando um pouquinho para a gente fechar, o que que dava certo lá atrás? Relações, relações humanas, né? Relações de conexão, relações olho no olho, que é o que, na verdade, sustenta, que são relações que constroem a base que você vai trazendo com você e vai fazendo você é, progredir, crescer. Então, eu vejo que assim, tem muita coisa lá de trás que faz falta, que eu acho que as pessoas se esqueceram, né, de relações humanas. E os mais novos não conheceram, né? Então é difícil revisitar, né? Mas eu Por- vejo que até quem é mais velho, tem gente que já se esqueceu, está muito só presa nessas relações líquidas de hoje em dia. Assim, se esqueceram como é que eram as coisas lá atrás, e eu acho A que nossa geração se tornou muito viciada na rede social também, né? também, As pessoas- também. É, verdade.
Eu Então, eu acho percebo que isso. isso é importante. E hoje, o que que a gente tem? Hoje, a gente tem facilidade de informação, então a gente tem que usar o que é bom hoje, né? Facilidade de informação, como você falou, na palma da mão. A gente está aqui gravando um podcast, vai ficar lá no meu canal no YouTube, muita gente vai assistir e, com certeza, tenho certeza que pessoas vão tirar insights daqui, do que a gente está falando. Antigamente não tinha isso. Você tinha que ficar ali sozinho, né? Você tem ali cursos online, como você falou, você tem um acesso muito grande à informação. Hoje isso tem de bom hoje, né? A IA para te ajudar. Então acho que a gente tem que unir as coisas boas né, É do tirar o que é passado e bom, do né? presente, sabe? É isso. Perfeito, Zé Concordo Marcelo. absolutamente. Foi muito bom conversar com você. Foi um prazer e eu tenho certeza que esse episódio que a gente está falando aqui sobre direito, tecnologia, que o direito não precisa ser limitado, que a tecnologia abre caminhos, que unir o direito, unir o conhecimento técnico com a tecnologia pode abrir inúmeras possibilidades para os advogados, para o mercado jurídico. Eu tenho certeza que quem for nos assistir aqui vai sair com insights, vai sair com várias ideias. Nossa ideia é contribuir, né? Estou sempre aberto a conversar, bater papo. Eu falo muito, eu gosto de ouvir muito também. Então, eu gosto muito de aprender. Então, estou sempre aprendendo. Hoje eu aprendi com você de novo. E ver se visita o escritório, ver se vem fazer uma visita a gente aqui, tomar um café, ou tomar um vinho na varanda, porque aí a gente faz as conexões. Ou sim, como Né? marcado, eu ia aí visitar É isso, vocês. a gente não pode parar de se comunicar e conviver. Estou com O da vida é saudades. conviver. Faz um tempo, fiquei um bom tempo aí com vocês e foi muito bom aquela época, né? Eu vou aí visitar vocês, ver como é que Tá vocês bom, né? estão e escutar mais ainda das suas, das suas novidades aí, né? Das coisas que você está fazendo, que é Não, eu sempre que muito aprendo bom. com Eu você. aprendo muito também. Eu acho que esse é o lado bom, né? A gente aprende. A gente aprende. Você também aprende com seus clientes, aprende, traz, O a tempo gente todo. aprende. Então, acho que a gente tem que buscar aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo. A gente troca ideias e isso é fantástico. Você sempre pode contar comigo também para poder. Nesse mundo de IA, a vaidade ela vai deixar de fazer sentido. Porque se sente muito vaidoso, muito conhecedor de tudo. Você tem três prompts, você acaba com toda a vaidade alheia. Então, a gente tem que ser mais humilde e estar conectado com o ser humano, né? Conversar muito e botar a mão na massa, trabalhar. Tem que trabalhar. Com Esse é o certeza. segredo. Então, gente, se você gostou desse episódio, compartilhe com outros advogados que também precisam abrir os olhos para o que está acontecendo no mercado jurídico e com a tecnologia. Zé Marcelo, para quem quiser estender essa conversa com você, tem pessoas que vão assistir com o nosso podcast, às vezes vai ter aí um insight, vai querer conversar com você para entender um pouco mais isso tudo que a gente está falando aqui. Como é que as pessoas podem te encontrar? Elas me encontram no LinkedIn. No LinkedIn eu tô lá. Semanalmente eu faço uma publicação. Não é fácil, né? Tem que tirar da ideia e produzir o texto. Então, nunca é Mas isso até a fácil. IA pode te ajudar com as ideias. É só você Não, colocar os temas que você as quer ideias, falar. assim, eu normalmente não gosto das ideias da IA. Eu prefiro ter as minhas ideias e fazer o texto, depois ela me ajudar na correção, né? E onde está redundante, não está, né? Onde está monótono. Então, ela ajuda a ficar mais dinâmico o texto. Não gosto de escrever muito texto longo, enfim. Estou lá sempre contribuindo de alguma maneira, semanalmente. Mais que isso é impossível. E é isso. E qual é Encontra o no seu canal LinkedIn. do LinkedIn? Fala aí para o pessoal que estiver É José assistindo para Marcelo, aparecer. José Marcelo Cortes. José José Marcelo Marcelo Cortes. Cortes. Tem a página do escritório Carvalho Cortes Advogados. Eu tenho também um podcast que é o Adversidades, que você já está convidada para a quarta temporada. Eu dei uma parada na terceira, tem um hiato aí de uns 6, 7 meses, porque realmente o escritório está num modo loucura e não vai passar, tomara que não passe, mas eu vou gravar a quarta temporada e aí você está convidada. Ótimo, No- A maravilha. universidade. A universidade tem muita conversa boa também lá, tá no YouTube, tá no Spotify. Então, tô à disposição. É muita Maravilha. coisa, Elisada. Muita coisa. É, Isso que é bom, tá sempre em movimento, né, Zé Marcelo? é isso. Tem que estar em movimento.
É isso. E o pessoal que nos assistiu, deixa os seus comentários aqui embaixo do nosso podcast. Você querendo entrar em contato com o Zé Marcelo, siga ele no LinkedIn. Se inscreva aqui no canal do YouTube para você poder acompanhar todos os episódios do InovaCast. E nós nos vemos no próximo episódio.